E aí, Olímpicos? Hoje vamos começar uma sequência de aulas a respeito de análise combinatória. É um conteúdo que tende a ser um pouco complicado, então a gente vai tratar dele em várias aulas diferentes. Vamos tratar nessa aula de hoje a respeito de princípio fundamental da contagem. Mais para frente, vamos ter aula de fatoriais, permutações, arranjo, combinações e várias listas de exercícios nas descrições dos vídeos. Então não deixe de se inscrever no canal, né, para acompanhar todos os vídeos. Baixe sempre a lista de exercícios para acompanhar tudo e não perder nada. Eu aconselho até que vocês tentem resolver as questões antes de acompanhar a resolução nos vídeos, tá bom? E bora pra luta. Bora correr atrás, que ainda dá tempo. Vamos então começar o nosso princípio fundamental da contagem. Conteúdo que é sempre muito complicado de trabalhar. A análise combinatória em si, ela trata de uma parte da matemática que se exige muito raciocínio. Cada questão, ela precisa ser pensada individualmente. Ela já não tem aquele modelo pronto, não é aquele modelo que você usa uma fórmula direta e essa fórmula ela já leva direto ao resultado, né? A gente tem que pensar de forma bem clara, entender o problema, trabalhar bem devagar e ir construindo a solução da questão, que torna o assunto um pouco complicado. Então, por isso, vamos fazer o seguinte: a gente vai trabalhar esse conteúdo de forma bem básica, partindo de exemplos bem fáceis, e vai, à medida que o assunto for evoluindo, tratando de problemas um pouco mais complexos, tá bom? Então, nessa aula de hoje, é só o princípio fundamental da contagem, mais tarde vamos tratar de permutações, de arranjos, de combinações e de todas as formas de você contar, não é? Tá bom? O princípio fundamental da contagem, né, ele deve ser começado a se raciocinar com ele com exemplos fáceis, tá? Então eu coloquei aqui um problema motivador o mais básico possível. O problema é o seguinte: eu quero ir de uma cidade A lá para uma cidade C, passando por uma cidade B. De A para B, eu tenho 3 caminhos. O caminho A, o caminho B e o caminho C. De B para C, eu vou ter 2 caminhos. O caminho D e o caminho E. Então, quantos caminhos me levam de A para C passando por B? Para ir de A para B, eu posso ir por A, né, pela estrada A, pela estrada B ou pela estrada C. Para ir de B para C, você pode ir por a estrada D ou por a estrada E. Em qualquer um dos casos, né, você vai por D ou vai por E. Agora vamos contar quantos caminhos me levaram de A até C passando por B. Né? Eu tenho aqui um primeiro caminho, que é o caminho AD. Né? Você vai por A, depois por D. Eu tenho um segundo caminho que vai pela estrada A e em seguida pela estrada E. Depois eu posso ir pela estrada BD, BE, CD e CE, dando um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminhos. Como vimos ali em cima, de A para B eu tenho 3 possibilidades. De B para C eu tenho 2 possibilidades. Existe um princípio em contagem chamado princípio multiplicativo, que ele diz que você deve multiplicar a quantidade de escolhas que nós temos para uma etapa do evento pela quantidade de escolhas que nós temos para outra etapa do evento, sendo essas etapas independentes. Então, nesse caso, eu vou ter 3 vezes 2, 6 possibilidades. Então, esse é o princípio multiplicativo. Vamos enunciá-lo agora de um modo um pouco mais formal. O princípio multiplicativo diz o seguinte: quando um evento é composto por n etapas sucessivas e independentes, de tal forma que as possibilidades da primeira etapa é m e as possibilidades da segunda etapa é n, consideramos, então, o número total de possibilidades do evento ocorrer
né, vai ser dado pelo produto M vezes N. Então você multiplica a quantidade de formas do evento ocorrer em uma etapa pela quantidade de formas ele ocorrer em outra etapa. Se tivermos mais etapas, vamos fazendo sempre esse produto. E agora vamos fazer alguns exemplos para fixar bem essa ideia de princípio multiplicativo. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Para fazer esse problema, a gente vai pensar o seguinte. Eu tenho um número de 3 algarismos. Né? Temos a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Lembrando que o problema diz que esses algarismos eles devem ser distintos. Então nós temos duas restrições a esse problema. Tenho que ter 3 algarismos e esses 3 algarismos têm que ser diferentes. Né? Tem que ser algarismos distintos. Então vamos começar com essa restrição de eu ter 3 algarismos. Se eu tenho 3 algarismos, na casa das centenas eu não posso ter o zero. Restando para essa casa 9 possibilidades, que seria colocar de 1 até 9. Ok? Quando você vai para a casa das dezenas, né, eu já posso utilizar o zero. O que eu não posso nessa casa das dezenas é utilizar o mesmo algarismo que eu usei nas casas das centenas, pois a questão pede que os algarismos sejam distintos. Então, como aqui eu já posso utilizar o zero, só não posso usar o algarismo das centenas, vai ter também 9 possibilidades para essa casa. Para a casa das unidades, o que não pode acontecer? Ele não pode ser igual das centenas, nem o das dezenas. Então eu vou ter 2 opções a menos. Então eu não posso usar essas 2 que já foram usadas. Então para essa casa eu vou ter 8 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, teremos 9 vezes 9 vezes 8, 648 opções, modos, números naturais de 3 algarismos distintos. Na questão 2, queremos saber quantos números naturais de 4 algarismos que sejam menores que 5.000, divisíveis por 5, podem ser formados usando apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5. Então vamos aqui observar quais são as restrições. Primeiro, eu só posso utilizar os algarismos 2, 3, 4 e 5. Tem que ser um número de 4 algarismos. Note que nessa questão não está pedindo que eles sejam distintos, mas tem que ser menor que 1.000 ou que 5.000 e divisíveis por 5. Tá? Então vamos aqui pensar um pouco nisso. Se um número tem que ser divisível por 5, né, nós sabemos que um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou quando ele termina em 5. Como eu não tenho a opção do 0 aqui, para a casa das unidades eu só vou ter uma opção, que é colocar o 5 aí. Vamos agora para a casa das unidades de milhar. Nessa casa, nós vamos notar no problema que a questão diz que os números têm que ser menores do que 5.000. Logo, eu não posso usar o 5 nessa casa, porque senão ficaria um número maior do que 5.000. Então, eu vou ter como opção o 2, o 3 e o 4. Eu tenho 3 opções para a casa das unidades de milhar. Para a casa das centenas, não tem nenhuma restrição, posso usar qualquer um dos 4 números. A mesma coisa acontece na casa das dezenas, não tem restrição, posso usar qualquer um dos 4 números. E, de novo, pelo princípio multiplicativo, vamos ter 3 vezes 4 vezes 4 vezes 1, 48 números naturais que atendem aos requisitos do problema. Agora vamos para um problema um pouco diferente dos problemas anteriores. Em uma banca, há 5 exemplares iguais à revista A, 6 exemplares iguais à revista B e 10 exemplares iguais à revista C. Quantas coleções não vazias de revistas dessa banca é possível formar? Note que o problema pede que as coleções sejam coleções não vazias. Então você não pode levar nenhuma revista. A gente tem que lembrar disso lá no final do problema. Olha só, se você vai escolher uma coleção de revistas para levar, eu devo tomar quais decisões? Né? Quantas revistas eu vou levar de A, do tipo A, eu tenho lá 5 exemplares, quantas revistas eu vou levar de B e quantas revistas eu vou levar de C. Pensemos assim, a revista A eu tenho 5 exemplares, então eu vou escolher de 0 até 5. Se eu não vou levar nenhuma delas, ou se eu vou levar 1, 2, 3, 4 ou 5. Né, dando um total de 6 modos de escolha para a revista A.
A revista B, eu tenho 6 exemplares, do mesmo modo, eu posso não levar nenhuma até 6 exemplares da revista B, dando um total de 7 modos. Para a revista C, eu tenho 10 exemplares, posso levar de 0 a 10 exemplares diferentes, iguais, né, da revista C, tenho 11 possibilidades, 11 modos. Se não tivéssemos nenhuma restrição, eu teria 6 vezes 7 vezes 11, 462 modos, né, coleções diferentes eu poderia formar. Mas aqui a restrição pede que seja não vazio. Então, eu não tenho a opção de não levar nenhuma das revistas, 000. Então, se você pensar em formar coleções não vazias, eu devo excluir essa opção. Como ela só é uma das 462, então restam 461 opções de você fazer coleções não vazias das revistas dessa banca. E vamos agora a um último exemplo dessa videoaula. Vai ser formada uma fila com 6 pessoas, dentre as quais Pedro e Ana. De quantas maneiras essa fila poderá ser formada se Ana deve ser a primeira da fila, Ana ou Pedro devem ser o primeiro da fila e Ana e Pedro não devem ficar juntos na fila. Tá? Letra A. Na letra A, eu tenho o seguinte, né? Vamos colocar uma ordem nessas posições. São 6 pessoas. Então você tem a pessoa que vai ocupar a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta posição. Para essa letra A, a Ana deve ser a primeira pessoa da fila. Então, para a primeira posição, eu vou ter uma possibilidade. Restando 5 opções para a segunda, 4 para a terceira, 3 para a quarta, 2 para a quinta e 1 para a sexta posição. Então, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 são 120 maneiras. Na letra B, diz que a Ana ou o Pedro devem ser o primeiro da fila. Então, para a primeira posição, eu tenho 2 opções. Pode ser a Ana ou o Pedro. Escolhido um dos dois para essa posição, para as outras posições vão restar 5, 4, 3, 2, 1. Então, vamos ter 2 posições, 2 opções para a primeira posição, Ana ou Pedro, e em seguida 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dando um total de 240 maneiras. A letra C ela é um pouco mais complicada. Ela quer saber de quantos modos a Ana e o Pedro podem ocupar a fila de modo que eles não devem ficar juntos. O que vai ser bem complicado de contar isso desse modo, né? Pensar a Ana ocupando a primeira posição, onde é que o Pedro pode ficar? Na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Aí posiciona os dois, isso vai dar muito trabalho. Então vamos fazer aqui nessa letra C uma contagem indireta, que é o seguinte, a gente vai deduzir o total de modos essas 6 pessoas ocuparem a fila, caso não tivesse nenhuma restrição. Depois eu verifico de quantos modos a Ana e o Pedro podem ocupar a fila ficando juntos, os dois, que é o que não pode na questão. Então eu vou pegar o total, tirar o que não pode, e o que resta é o que pode, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, se não tivesse nenhuma restrição nessa fila, eu teria 6 opções à primeira posição, 5, depois 4, 3, 2, 1, dando um total de 720 modos dessas 6 pessoas ocuparem a fila. Mas tem uma restrição, né, que a Ana e o Pedro não devem ficar juntos. Vamos verificar de quantos modos eles podem ficar juntos. Bem, então eles podem ficar juntos. Aqui, 1, aqui, 2, aqui, 3, 4 e 5. Então, temos 5 modos eles ficarem juntos na fila. Agora, note que eles ficarem juntos, eu também tenho a opção de mudar a Ana com o Pedro de lugar. Né? Pode ficar Ana e Pedro ou Pedro e Ana, o que vai me dar 2 opções. Posicionados os dois juntos na fila, vão restar 4 lugares vazios, que eu posso ocupar de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 modos. Então, o total de opções deles ficarem juntos na fila vai ser 240, que é 5 vezes 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Logo, que isso aí é o que não pode. Então, tirando essas opções que não pode, que é os dois ficarem juntos, do total de 720, vão me restar 480 maneiras dos dois ficarem juntos na fila, de ficarem separados na fila, tá bom? Bem, então a gente termina essa aula por aqui. Lembrem-se de baixar lá no
aí embaixo, na descrição do vídeo, uma lista de exercícios e a gente vai trabalhando aos poucos essa lista e em breve eu venho com mais uma aula com mais exemplos de princípio fundamental da contagem. Grande abraço a todos.